Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando. Começando não, né? Que hoje já é quarta-feira. Mas vamos lá para o nosso call semanal da iPlan com os nossos especialistas. E para começar, eu vou chamar o Felipe Martins para falar sobre renda fixa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Como a Amanda falou, né? Semana não tá começando, mas tá começando, né? Vamos lá, então. Você compartilha aí minha tela, por favor. Apareceu. Vamos lá. Bom, como a gente já tem falado, né, muitas vezes, e hoje também não dá para escapar, a primeira coisa que a gente quer colocar aqui é sobre o indicador de inflação IPCA, né? Então, dessa vez, agora, aquele oficial do governo, saiu a medida do mês de setembro, né, no valor de 1,16%, o que dá um acumulado aí de 12 meses, né, em 10,25, tá? Então batemos aí, né, a inflação de 2 dígitos, né, considerando ali os 2 primeiros sem os decimais. Falar em bater dá uma impressão de meta, né, de uma coisa a se comemorar, mas não, isso é muito ruim, né? Mas não tem como a gente não levar isso aqui em consideração. E aí eu quero fazer alguns comentários, principalmente em relação a isso. A gente já vem mostrando muitas vezes, né, a inflação aqui, mostrando como que, por exemplo, o Tesouro IPCA pode te proteger, mas num longo prazo. Então, falando um pouquinho mais disso, né, o que a gente pode usar nos investimentos para a gente se proteger da inflação, eu trouxe alguns exemplos de alguns produtos que eu consultei no mercado, né? Então, o Tesouro IPCA, a NTNB, ela paga inflação mais alguma coisa. Só que ele é muito longo, né? Isso só é garantido por um prazo realmente longo. Lá, acho que o mais cedo que tem no Tesouro Direto é para 2030 e alguma coisa. Então, é mais de 10 anos. E aí, como é que eu faço para poder me proteger no curto prazo, né? Para poder ter um pequeno prazo ali, por exemplo, esses últimos 12 meses, né? Que tiveram esses 10, 25, como é que eu poderia ter ganho alguma coisa acima disso? E a gente já vai falar por que é importante ganhar acima disso. Já falei outras vezes, mas eu vou reforçar aqui. Então seria, por exemplo, esses dois aqui, né? Tem um CDB aqui emitido pelo Banco Voiter, pagando IPCA mais 3,60, então ele vai te pagar aquela rentabilidade o que o IPCA deu, né? Em um ano, mais 3,60%. E tem essa LCA também agora emitida pelo BTG Pactual, que paga IPCA mais 1,93. E no caso da LCA aqui, ela é um ativo interessante porque para a pessoa física é isento de imposto de renda, tá? E os dois aqui, ó, que eu peguei a partir de R$1.000, então é um investimento relativamente baixo, né? E com vencimento em um ano. Então esse aqui, passou um ano, a grana cai lá na sua conta, então não precisa ficar esperando tanto tempo assim quanto os títulos do Tesouro, né? Mas aí, a pessoa pode falar assim, poxa, mas eu nunca ouvi falar desse Banco Voiter aí, que negócio é esse? Também nunca ouvi falar desse BTG Pactual, né? É seguro investir nisso? Porque é um dos questionamentos que a gente vê bastante, né? E aí a gente já começa a trazer algumas coisas que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que são investidores bem conservadores, né, investem aí em poupança apenas, já conhecem. Que é esse cara aqui, né, o FGC, porque a poupança tem a garantia do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Toda renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para uma pessoa, sempre, em condições diferentes, mas é sempre assim. Então, aquele devedor, é importante saber a qualidade dele como devedor. E o que tem por trás caso ele não me pague. Então, no caso da poupança, por exemplo, e desses dois aqui, né, do CDB e da LCA, existe a garantia desse Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC. Então, se houver algum problema com o Banco Voiter e ele não te pague de volta isso aqui, aquele valor que você investiu, ou se houver algum problema com o BTG Pactual e ele não te pague de volta essa LCA aqui, você tem esse FGC que foi constituído exatamente para poder dar esse tipo de solidez que vai te pagar, né? Então ele é um fundo realmente, né? Um agregado de dinheiro, digamos assim, de várias instituições financeiras e esse fundo vai te pagar. Então é uma segunda camada de garantia aí, caso essa primeira aqui, né? O próprio banco que emitiu aquele título de renda fixa falhe. Então tem essa segunda para poder te garantir, tá bom? E a pessoa pode falar assim, né? Aquele investidor conservador da poupança que não quer sair, não gosto disso, não. Isso aqui é muito complicado, cara. Melhor deixar na poupança mesmo. Eu já conheço o meu banco, eu conheço o meu gerente, eu conheço todo mundo, é um banco sólido, tá lá um tempão. Esses bancos aí eu nunca ouvi falar disso, então não quero. Deixa lá na poupança que é mais seguro. E aí eu quero trazer uns números aqui para poder te mostrar o que está acontecendo com o seu patrimônio quando você está fazendo isso.
Então, olha só, eu peguei aqui lá no site do Banco Central o rendimento da poupança em um ano, de outubro do ano passado até o final de setembro desse ano. Então, deu 1,72%, tá? Então, se eu tivesse investido 10 mil reais, na verdade tinha umas casas decimais aqui a mais, né? Daria uma rentabilidade, né, no final de R$171. Então ia dar 10.171,76 em um ano. Botei 10 mil lá em outubro do ano passado, agora em setembro desse ano, 2021, eu teria isso. Tudo bem. O que acontece aqui? Aí eu trago a reflexão, né? O dinheiro, a gente tem ele para poder comprar bens, né? A gente usa ele como um meio de troca. Eu não quero ficar guardando só cédula debaixo do meu colchão nem na minha conta bancária. Depois eu quero usar isso para alguma coisa. Então, será que esses R$171 a mais no seu bolso, né, por esse investimento feito aqui na poupança, você consegue comprar mais bens do que comprava em 2020? E aí eu já trago alguns aqui realmente para provocar, né? Será que com botei esse 10 mil reais lá, tiro 10.171, será que eu consigo comprar mais gasolina, por exemplo, com o preço que está aumentando pra caramba? Será que eu consigo comprar mais alimentos? As coisas no supermercado, nada subiu, tá tudo a mesma coisa. Será que eu consigo pagar mais contas de energia elétrica, se eu fosse gastar tudo em energia elétrica? Será que eu consigo comprar mais gás de cozinha? Então, esses aqui são produtos que aumentaram muito, né? Então, sofreram muito com a inflação, aquele IPCA lá que a gente viu. Por isso que é importante levar isso em consideração, a inflação. Eu tenho que ganhar acima daquilo para eu poder realmente conseguir comprar mais. Não adianta eu ter ganho R$200 aqui, quase R$200, e eu não conseguir comprar mais coisas. Eu estou comprando menos. Então, é por isso que a gente tem que levar em consideração. E aí, foi o que eu coloquei, eu tenho certeza que não, porque esses aqui são bens que subiram bastante aí nesse último um ano, né? E aí eu faço aqui a comparação, né? Se você olhar para os números, é fácil entender. Porque o rendimento da poupança é 1,72, a inflação no mesmo período, um ano, é de 10,25. Então quer dizer que o meu patrimônio rendeu 1,72 e a inflação comeu 10,25. Ora, rendeu um pouquinho e foi comido um tantão, no final das contas eu perdi. Então eu fiz aqui até uma analogia para poder ficar um pouco mais fácil de entender. Imagina que os seus 10 mil reais lá é uma piscina. E eu tenho uma canequinha que eu vou enchendo, o meu patrimônio. Eu vou fazendo esse patrimônio crescer com uma canequinha de água. E essa canequinha tem um tamanho de 1,71%. Mas tem um balde que esvazia essa piscina, tem alguém lá tirando, que é a inflação, é isso que ela faz, que tira um baldão de 10%. Então o que vai acontecer com a piscina no final das contas? Ela vai estar diminuindo. Tá? Então, por mais que você veja, a gente só consegue ver como se a canequinha encheu, né? A gente não vê esse balde de fato, mas ele está acontecendo. Então, é isso que esses 10,25 aqui fizeram. Comeram o seu rendimento lá e você não compra mais gás, não compra mais gasolina, não compra mais nada. Quer dizer, mais que eu digo, em quantidades maiores, tá? Por isso que é importante, então, procurar investimentos, né? Ter uma parte considerável da sua carteira, principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo de inflação alta, que façam isso aqui, ó, que paguem IPCA mais alguma coisa, para garantir que realmente a sua piscina cresceu de fato, ela aumentou o nível da piscina e não ficou o mesmo ou mais baixo, né, que seria o caso aqui do investidor que ficou só na poupança nesse período. E aí, para finalizar, né, trago aqui as curvas de juros, né, que são aquelas que medem aí um nível de tensão no mercado, né, principalmente na parte de renda fixa. Fiz uma mudança aqui, então as curvas com as cores mais sólidas, né, mais firmes aí, são as mais recentes. E aí vocês vejam que as três últimas, né, as três mais sólidas, as clarinhas estão aqui embaixo, e as três mais sólidas estão praticamente uma em cima da outra aí, aqui mais acima. Então a gente já viu esse movimento, já falei dele aqui várias vezes, né? Mas a gente vê que pelo menos, né, nesse último mês, né, que são essas três mais sólidas aqui, ó, um mês, uma semana e a última, da segunda-feira, elas estão mais ou menos ali em cima. Então não houve uma mudança muito significativa, mas volto a reiterar que isso aqui significa que nos últimos 6 meses as nossas taxas da renda fixa estão muito boas, tá? Então aquele a mais que você ganha aqui, lá voltando mais uma vez lá no slide, esse a mais que você ganha aqui da inflação e em outras aplicações também, ele tá maior, então ele tá pagando um real que a gente chama, né, maior ainda do que há 6 meses atrás. Então nossa janela de investimentos aqui para a renda fixa continua muito boa, né?
Mas você vê que tem que entender um pouquinho, né? Não pode simplesmente chegar ali, vou sair comprando qualquer coisa. Tem que saber o que tem que ser feito. E é por isso que a gente está aqui, né? Então, se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda para poder fazer esse tipo de investimento, a gente, né, tá aqui para poder te ajudar, também te explicar, né? Não só simplesmente fazer os investimentos, mas vai lá no nosso site, entra em contato com a gente, né? iPlan.com.br, faz o chatbot. É importante esse chatbot. Por quê? Porque ele vai dizer o seu perfil de investidor, o quanto você aguenta ver, quanto você tem de estômago para poder ver sua carteira oscilar ou não. Se você não tem estômago nenhum, ótimo, a gente vai procurar só aplicações conservadoras. Se você tem mais estômago, um pouco mais de apetite a risco, a gente pode buscar aplicações mais arriscadas que também vão pagar mais retorno, tá? E aí, por fim, a última curva, né, que eu trago é essa também, que é aquela curva de juros reais da NTN-B, ou seja, é só aquele a mais da inflação, né, medido pelos títulos do Tesouro. Então, aquele título do Tesouro que paga IPCA mais alguma coisa, esse mais alguma coisa é o que está plotado aqui nessa curva, seguindo o que eu coloquei da curva anterior também, as três últimas aqui, né, mostrando uma certa estabilidade aí do mercado nesse último mês, ou seja, as coisas não estão tão boas assim, né? A gente gostaria de ver uma economia crescendo, inflação menor e tudo mais, porém, pelo menos nesse último mês, elas não estão tão instáveis, ou seja, apresenta uma certa previsibilidade. É isso que o mercado mais gosta. O mercado gosta de, o termo que se usa é até ancorar expectativas, né? Ter previsibilidade. Então você tem uma certa expectativa e você consegue trabalhar com isso para o futuro. É isso que o mercado gosta. Mesmo que seja não tão boa assim, mesmo que seja ruim, a gente consegue trabalhar de uma forma com menos volatilidade quando existe essa expectativa ancorada. E eu acho que por hoje é só. É isso, Amanda. Pode até te compartilhar aí minha tela. Tá bom? Tá certo, muito bem. Obrigada, viu, Felipe? Obrigado, Amanda. Pessoal, boa semana e precisando, contem com a gente. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre renda variável e para isso eu convido o Felipe Garran para estar com a gente. Fala aí, Amanda, tudo bem? Tudo bem, e você, Felipe? Tudo bem também. Bora trabalhar, né? Bora lá. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Eu coloquei aqui última semana, mas eu estou considerando última semana e mais segunda-feira, né? Porque comecinho dessa semana foi segunda-feira, meio que a nossa semana de verdade está começando hoje, né? Então eu considero segunda-feira parte da semana passada aqui nos meus cálculos, né? E a gente pega toda a informação mais recente que a gente tem. Então, se a gente pegar o que aconteceu na semana passada e colocar também o que aconteceu nesta segunda-feira, a gente teve alguma coisa mais positiva para a renda variável do que a gente vinha tendo, né? Então, a gente vê que as BDRs foram bem, né? Já tem sido assim por causa da alta do dólar, né? Então, na semana aí 4% quase nas BDRs e os demais índices quase todos no positivo, tirando os índices dos bancos, né? Se a gente olhar aqui o IFNC, esse índice congrega as instituições financeiras. Foi o único índice que na semana passada, então, teve um desempenho negativo, menos 0,4%. A gente percebe que tem sido uma época desafiadora para a indústria financeira, né? Você tem uma indústria em franco desenvolvimento, em transformação, vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter a acomodação dos novos players e a gente vê os grandes bancos perdendo muito espaço para os bancos digitais, para as novas empreitadas aí. E isso tem impactado fortemente esse índice, que é o índice financeiro aqui calculado pela Bolsa. Muito bom. Quando a gente olha 2021, a gente continua com aqueles três setores se destacando, BDRs, né? Porque tem muito a ver tanto com o dólar quanto o desempenho das empresas americanas, principalmente de tecnologia, né? Porque esse índice de BDRs ele pega muito empresas de tecnologia. A gente tem as empresas do setor industrial no positivo, aí, pouco acima de 8%, e as de materiais básicos, que são focadas em commodities, né? Vale, siderurgia, papel e celulose, petróleo, assim por diante, no campo positivo aí, buscando 7% ao ano. De resto, meus amigos, tudo negativo, né? A gente tem tido um ano bastante complicado para a Bolsa. Setor imobiliário é o destaque negativo, caindo quase 30%. Setor financeiro caindo mais de 15%, como a gente consegue ver aqui.
Legal? O Ibovespa, né, que é uma média de tudo isso, vai caindo 5,74 no ano. Então a gente coloca isso na nossa matriz de risco e retorno, é isso que a gente tem, né? A gente tem basicamente o BDR, o INDX e o IMAT se salvando. Mas não fiquem tristes, não pense que o investidor em ações está triste. Porque o investidor em ações, o cara que sabe o que está fazendo, o cara sério, né, que entrou nessa empreitada para acumular capital e colher os frutos depois de alguns anos, ele em 5 anos está rindo à toa, né? Você olha, por exemplo, o IMAT, né, que é o índice mais focado em commodities, a média de retorno dos últimos 5 anos é acima de 30% ao ano, né? Quando a gente pega small caps entre 15 e 20, quando a gente pega o Ibovespa, está na casa dos 13% ao ano. Então eu volto a dizer, né, a gente tem feito essas indicações. Eu, para minha carteira pessoal, eu tenho comprado ações baratas que a gente encontra hoje, quando o mercado está muito bom, a bolsa está muito cara, né? Porque está todo mundo olhando para ações, você acha poucas oportunidades. Nós estamos num momento de alta volatilidade, é verdade, mas com algumas ações muito abaixo do seu preço costumeiro e, portanto, excelente oportunidades de entrada. Nesse qual a gente não dá recomendações genéricas, porque a gente precisa conhecer o seu perfil de risco, a gente precisa entender os seus horizontes de investimento, seus objetivos ao investir. Então a gente monta uma carteira para vocês, utilizando renda fixa, renda variável. Em renda variável a gente pode utilizar fundos, pode utilizar papéis individuais, mas é importantíssimo que você entre lá no nosso site, preencha o chatbot para a gente conhecer o seu suitability, poder dar as melhores indicações para você ganhar muito dinheiro no longo prazo, acumulando um patrimônio legal, tá bom? Muito bom. Quando a gente olha para as campeãs de retorno no ano, a gente fica com os olhinhos brilhando. Eu não sei vocês, eu fico. Eu tenho esse papel, fertilizantes Heringer, eu rio à toa com ele, dá para entender por quê, um papel que subiu 850% no ano, né? A gente tem Ferbasa também em carteira, subindo 196% no ano. Então é o que eu digo, mesmo em momentos de alta volatilidade, de instabilidade política, em momentos que a bolsa anda de lado ou para baixo, você tem ótimas oportunidades. E a gente está aqui para selecionar essas oportunidades para vocês. Legal? Deixa eu falar rapidinho sobre o índice preço-lucro. A gente vem acompanhando durante as semanas esse setor em específico, porque é um setor que tem excelentes oportunidades de compra. Você olha, por exemplo, um papel como a Cyrela, né? E ela está negociada hoje a 3,2 vezes o seu lucro. Isso quer dizer o seguinte, é como se você comprasse a empresa e em 3 anos o lucro que ela gera já pagasse o seu investimento, né? Então, por que isso acontece, né? Por que você tem algumas empresas de índice preço-lucro tão baixo, como 3, e outras de índice preço-lucro como 27? Magazine Luiza é negociada a 190 vezes o lucro. Cyrela é negociada a 3 vezes o lucro. Por que isso acontece? Porque na visão do mercado, na visão do investidor, o lucro de Magazine Luiza hoje é uma fração pequena do que será o lucro futuro. Então, quando a gente vai lá e compra o papel Magazine Luiza, você está comprando o lucro presente e a perspectiva de lucro futuro. Por isso que o mercado está pagando 190 lucros. Minha opinião, furada, besteira, dificilmente a Magalu vai conseguir manter a sua taxa de crescimento e vai valer a pena você pagar 190 lucros, tá? Essa é a minha opinião. Tenho acertado bem. A amostra disso é o que vem acontecendo com o papel nos últimos tempos. Eu venho falando isso há 1 ano, pelo menos, né? E não era muito fácil falar isso na época que o Magazine Luiza continuava subindo que nem rojão. Mas eu continuo dizendo, né? Um papel excessivamente caro quando você olha toda a concorrência que existe hoje nesse setor. Enfim, quando você olha para a Cyrela, negociada a 3 vezes o seu lucro, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado olha para o lucro da Cyrela hoje e fala, esse lucro está alto demais para a Cyrela, esse lucro vai cair. Então, na verdade, eu estou comprando esse lucro de hoje, mas já com uma perspectiva que no futuro esse lucro vai ser mais baixo. Então, eu vou só comprar 3 vezes esse lucro de hoje, porque esse lucro já está superdimensionado.
Eu não acredito nisso como o mercado acredita. Acho que pode até cair o lucro, mas não na magnitude que o mercado está precificando. Então, ao longo dos anos, a gente estuda isso, né? São 20 anos mexendo nesse mercado e a gente percebe que os grandes acertos de carteira, e não um papel, mas 60%, 70% da carteira, são quando a gente compra empresas baratas e essas empresas elas são boas demais para estarem tão baratas. Não é que são as melhores empresas do mercado, mas elas são boas o suficiente para que se justificasse um preço mais caro. Você vem, compra barato, e no longo prazo você ganha muito dinheiro, né? Esse foi só um exemplo, não estou indicando Cyrela para qualquer investidor, tá? É um exemplo do que a gente tem visto, principalmente no setor imobiliário, mas em outros setores também. Como eu disse, a gente só recomenda o papel para o investidor depois que o investidor faz o suitability com a gente. Legal? Muito bom. O que a gente tem para essa semana, né? Essa semana a gente vê que o EWZ, o que é o EWZ? É um ETF brasileiro, né? Um ETF que representa o Ibovespa, mas negociado lá fora, no mercado americano. Está subindo, né? Está subindo 1%, caiu 0,3% ontem, o mercado estava fechado aqui pelo feriado. E por que tem caído, né? Porque, de um modo geral, a Bolsa tem caído aqui no Brasil e lá fora tem sofrido também, por causa da estimativa menor de crescimento do PIB, de retomada da economia mundial como um todo, e principalmente do Brasil, né? Então, o FMI já cortou essa estimativa de crescimento do Brasil, né? Nesse ano cortou pouco, mas para 2022 cortou bastante, de 1,9 caiu para 1,5 essa perspectiva de crescimento. Juntamente a isso, a gente tem uma instabilidade política muito forte, né? Paulo Guedes tem reconhecido isso, né, tem dito que toda essa corrida presidencial tem trazido ruídos e vai continuar trazendo. A gente tem visto, a despeito de tudo isso, apesar de tudo isso, a gente tem visto saldo positivo na entrada de recursos para serem investidos na Bolsa Brasileira, né? Então o gringo se deu conta que a Bolsa Brasileira tem alguns papéis que estão muito baratos. Então a gente acredita que isso pode contrabalancear todo esse risco político percebido. Legal? Muito bom. Cenário externo, o que a gente vê? Bom, vamos falar um pouquinho da questão da China, né? Isso tem pesado muito nos mercados. O que tem acontecido? O preço do minério de ferro vinha numa tendência de queda bastante observável, né? Muito clara. Aí, de repente, agora estabilizou e parece até que pode ter uma reversão da tendência, né? Essa reversão está muito ligada ao que vai acontecer com o consumo chinês. Então, principalmente no setor imobiliário chinês, né, esse risco não está completamente dissipado, que haja problemas no setor imobiliário. Entretanto, a gente tem tido alguns indicadores de expansão econômica na China um pouco maiores do que se esperava, né? Mas China é sempre uma incógnita, né? Até a confiabilidade dos dados não é tão grande, então a gente segue monitorando. Na nossa visão, ainda há uma tendência de baixa no preço do minério de ferro. Isso afeta negativamente, principalmente Vale e as empresas ligadas a essa cadeia de valor. Tudo por causa da redução do consumo chinês. Legal? Muito bom. Quando a gente olha para o petróleo, é exatamente o contrário. Todo o desarranjo da cadeia por causa da pandemia, né, da cadeia de valor, tende a elevar o preço do petróleo, né? Você tem também a manutenção do guidance dos produtores da OPEP, pessoal cortando produção para segurar preço, para fazer o preço puxar. Então a gente acredita que, de um modo geral, o preço do petróleo tem uma tendência de alta, o que favorece positivamente Petrobras, Braskem, todas as empresas dessa cadeia de valor. Legal, muito bom. Vamos falar só de um último tópico aqui, que é em relação à carne bovina, né? Não sei se vocês vêm acompanhando, né? Mas o mercado tem sofrido, tem caído, a bolsa em geral, e as empresas, os frigoríficos, Marfrig, Minerva, JBS, é só alegria, né? Vem segurando muito bem, não só segurando, mas o preço das ações vinha crescendo. Por que vinha crescendo? Porque o preço da arroba estava muito alto, né, no mercado externo. O preço da carne estava muito alto no mercado externo, né? E na medida que estava muito alto, essas empresas estavam ganhando bastante dinheiro nas suas vendas. Entretanto, parece que, por conta da dificuldade da retomada de compras da China
do boi gordo brasileiro, da carne brasileira. Isso pode dar uma arrefecida na demanda e, portanto, no preço da carne. Isso é um bom sinal para a gente aqui no consumo interno de carne, né, para inflação, esse tipo de coisa. É um mau sinal para os acionistas desses frigoríficos. Legal? Então a gente está de olho, a gente continua achando que vale muito a pena ter boi gordo, né? Ter algum desses frigoríficos em carteira, a gente tem recomendado, né? Mas agora com um pezinho atrás por conta dessa demora na retomada de compras da China aqui da carne brasileira. E é isso, dona Amanda. Fechamos por aqui a parte de renda variável. Muito bem, obrigada, viu, Felipe? Valeu. Bom, pessoal, agora falta falar sobre fundos de investimento. E o Eduardo está aí para conversar com a gente. Fala, Amanda, bom dia. Abri minha câmera aqui antes da hora, parecido nada aqui dando susto no pessoal. Assim muito bem, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos lá? Muito bem. Então é o seguinte, tem o seguinte recado para hoje, né? A gente está dia 12 já, mas é relativamente começo de mês, ou chegando perto do fim da primeira quinzena. Normalmente as gestoras, elas, na primeira semana do mês aí, elas publicam as suas cartas para os cotistas, né, para os investidores, referente ao mês anterior. Então eu dei uma geral em algumas cartas aí de grandes gestoras para sentir qual que é o humor aí dos gestores dos fundos multimercados, né? Então, o que os gestores de multimercados estão dizendo, como é que eles estão lendo o cenário atual? A gente teve aí a apresentação de cenário pelo Garran e pelo Martins, né? E falaram bastante aí do que está acontecendo, mas é legal ter esse complemento, então, do que os gestores estão pensando, porque isso indica também para onde vai o fundo multimercado, né? Eu me concentrei mais nos fundos multimercado macro, que eles olham bastante aí para como que está o cenário macroeconômico, tanto Brasil quanto global. Então a gente tem um panorama bem legal aí de como que esses gestores estão encarando. Então, qual que é o cenário que eles estão traçando aqui, né? Eu dividi aqui em alguns temas, mas se eu puder resumir o espírito presente aí na maioria das cartas que eu li, a gente tem aqui uma preocupação com inflação, instabilidade política e redução dos estímulos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Então a gente vem aí, desde de meados da pandemia, no começo do ano passado, mais ou menos para o meio do ano passado, que Estados Unidos e Europa têm injetado estímulos, seja via fiscal ou via monetária, nas economias dos seus respectivos países, para ajudar a combater os efeitos negativos da pandemia sobre a inflação, sobre as economias, sobre a atividade econômica. E agora, já vislumbrando aí uma recuperação, vislumbrando já uma saída da pior fase, já um momento melhor desse quadro de pandemia, começa a vir a hora das economias tirarem esses estímulos, né? Isso tem que ser bem lento, bem gradual, porque qualquer coisa brusca que você faça na economia de um país tem efeitos bastante prejudiciais. Então, tudo tem que ser feito, tanto a injeção de estímulos quanto a retirada tem que ser feita com cautela. Mas, ainda assim, a perspectiva de retirada de estímulos nos Estados Unidos e na Europa traz alguma preocupação se é a hora de retirar os estímulos, se o plano de retirada ele está acontecendo num timing adequado para não prejudicar as economias, mas também não pressionar demais a inflação. Então, tem um quebra-cabeça bastante complexo aí, né? E aí os gestores, então, têm manifestado essa preocupação, né? Então, para cenário global, o que os principais gestores de multimercados brasileiros estão enxergando, né? A primeira coisa são os desdobramentos da pandemia e os desequilíbrios na gestão da abertura, né? Então, em várias cartas, os gestores apontaram que, embora, de modo geral, a gente já comece a ver uma recuperação e muitos países já reduzindo o número de mortes e tudo mais, ainda assim você tem uma reabertura que é descompassada. O que, na verdade, dá para a gente entender, porque
tem países em momentos diferentes, né? Então, alguns países da Ásia, por exemplo, que os gestores citaram, principalmente Malásia e países daquela região, esses países tiveram um certo retorno a uma fase um pouquinho pior, né? Principalmente por causa da variante Delta, e aí você tem, por exemplo, Malásia fazendo um lockdown de 2 semanas, né? E a Malásia, ela é um país que tem um papel importante na indústria automotiva, né? Então, eles produzem peças, produzem alguns microcomponentes que vão na parte mais tecnológica do carro, mas é um papel importante nessa cadeia. E se param as atividades lá, você compromete a indústria automobilística em escala global, né? Então, o que os gestores estão vendo? Que muitas economias estão se abrindo com uma demanda reprimida muito grande, né? Então, as pessoas ficaram esse tempo todo em quarentena, atividade econômica reduzida, mas agora tem se feito uma abertura e todo mundo demandando por produtos, mas ao mesmo tempo você tem um choque de oferta, né? Porque muitas economias tiveram que suspender, muitos países tiveram que suspender por algum tempo as atividades, então isso gera naturalmente uma pressão de inflação, né? Você tem muita gente querendo comprar, mas você tem um choque de oferta, reduzindo a oferta de produtos, então isso acaba impactando em preço e isso se alastra, né? Não fica localizado, mas se alastra por toda uma cadeia de produção e vai impactar outros países, né? Embora não seja tão imediato, mas você já vê um alastramento desses efeitos. A isso você soma também uma situação de aumento do preço dos fretes, isso também tem a ver com pandemia, né? Mas as entregas por exemplo, produtos de exportação que vão da Ásia para o mundo inteiro, o preço desses fretes estão subindo. Se sobe preço de frete, se acaba, em alguma medida, repassando isso lá, vai chegar lá na ponta, lá para o consumidor, então tome mais pressão inflacionária. A gente tem aí no cenário de aumento de preços de energia, né, de vários tipos de energia, aumentando o preço, o que impacta no preço dos produtos e tome mais pressão inflacionária. Então, uma grande preocupação aí. Além disso, então, já comentei um pouquinho sobre isso, né? Os gestores veem aí um momento de incerteza por causa desse quadro de redução dos estímulos nos Estados Unidos e na Europa, de saber como é que isso vai acontecer, qual impacto isso vai ter na inflação, se a inflação corrente nesses países, né? Que tanto os Estados Unidos quanto a Europa tem tido uma alta de inflação, principalmente Estados Unidos, e os gestores ainda não conseguem enxergar com clareza se esse movimento inflacionário tem a ver com os estímulos ou se é algo mais sistêmico e mais permanente, ou seja, depois que os governos retirarem os estímulos monetários, fiscais, enfim, se esse quadro inflacionário vai persistir, o que seria prejudicial, né? E tudo que o Garran já falou aí sobre turbulência no setor de construção civil lá na China, né? Você tem a Evergrande, mas você tem agora outras empresas que têm reportado dificuldades financeiras, então ainda não se tem certeza de o quanto isso vai impactar a economia global, então o cenário ainda é bastante nebuloso. Para cenário local, né? Então a gente viu aqui cenário global, o que os gestores estão enxergando para a economia do mundo de forma geral. Para cenário local, quais são as preocupações? Então os gestores observam aí com cautela, né, o contágio da inflação global no mercado local. Então a gente já tem os nossos próprios problemas, né, que desencadeiam aí um aumento da inflação. Um deles está aqui no segundo ponto, né, a crise hídrica, que é uma ameaça, o aumento dos preços de energia, mas você tem todo esse contágio também que vem de fora e impacta sim os preços aqui no nosso mercado interno. Então, os gestores ainda têm uma preocupação. Você nota alguma divisão entre eles de se o Banco Central vai conseguir de fato fazer frente a essa inflação, combater, ou se seria preciso ter um pouco mais de rigidez, embora a gente esteja vendo um aumento bem já pronunciado da taxa Selic, né? Mas os gestores ainda se dividem entre otimismo com relação à postura do Banco Central e um certo pessimismo de não saber se vai ser suficiente para segurar
a inflação que tem subido bastante. Outra preocupação aí é a instabilidade política, né? E alguns gestores citaram nas suas cartas, e eu dou o exemplo da carta da Quantitas, né? E também da Quest, que eu vou citar daqui a pouquinho, falando da instabilidade política atual, né? Então você tem vários episódios do executivo entrando em choque com outros poderes, principalmente com o judiciário, e isso não traz qualquer coisa menos estabilidade, né? Gera muita incerteza, gera tensão, e isso não é benéfico para os mercados, né? O investidor fica mais nervoso, principalmente o investidor internacional, né? O investidor estrangeiro, dá um nervosismo aumentado aí de ver essa situação de instabilidade. Além disso, a gente tem aqui nesse último ponto, né, as incertezas quanto ao que vai acontecer ano que vem, né? Qual é o cenário para inflação, para eleições presidenciais, o que vai se definindo aí de disputa presidencial, né? Se Bolsonaro, quem vai ser o adversário principal do Bolsonaro, tudo indica que Lula, se vai ter um terceiro nome forte, aí isso tudo também gera muita incerteza. Alguns também citaram uma desaceleração econômica que está em curso, a gente ainda não está vendo muito efeito, e aí principalmente o verde, né, que é a Verde Asset, que é a asset do Stuhlberger, citando na sua carta mensal um certo pessimismo aí diante de uma possível desaceleração econômica, dentre muitas causas, a inflação, que está tirando o poder de compra das pessoas, então naturalmente vai se consumindo menos, e isso tem um impacto na atividade econômica de forma geral. Esse é o quadro, né? Cenário global, cenário local. Quais que são as posições de algumas gestoras? Eu li várias cartas, mas eu trouxe 3 gestoras aqui: Verde Asset, AZQuest e Quantitas. Então vamos lá, vamos começar aqui pela Quantitas, que tem o fundo multimercado principal deles é o Maiorca. Qual que é a temática deles para essa carta, né? Eles enxergam um momento de tempestade perfeita global que vai impactar no Brasil. Então, vários fatores, vários problemas se alinhando aí, né, e podendo gerar uma combinação bem explosiva que vai impactar na atividade econômica brasileira. Por isso, qual que é a estratégia do fundo atualmente? Eles têm um posicionamento um pouco mais reduzido agora em ações, né, chega a 16% da carteira desse fundo. O fundo pode ter mais do que isso, né? Mas por enquanto essa preocupação. Quanto ao mercado de juros, né? O fundo acredita que a curva já está bem precificada, então eles não enxergam muitas oportunidades no momento atual, né? Então o fundo até cita na sua carta aqui que eles gastaram alguma parte ali do PL do fundo para compra de opções de juros para tentar se proteger se caso tivesse uma eventual interrupção do ciclo de alta da Selic, embora eles não achem que isso é muito provável. Mas fica esse destaque aqui do fundo tentando se proteger. Isso significa que eles estão enxergando instabilidade, né? A posição comprada em juros dos Estados Unidos, então os gestores estão entendendo que o juro deve continuar subindo, né? Principalmente a aposta em juros de 10 anos, então eles acreditam numa alta, até porque a inflação está pressionando lá, então posição comprada em juros americanos. E aí, em câmbio, aposta de real contra peso mexicano e contra a moeda da África do Sul, o rand sul-africano. Aqui, então, é um resumo aí da carta da Quantitas para referente ao mês de setembro, né? Carta publicada agora no comecinho de outubro. Agora, vamos falar do mito, né? Do Stuhlberger, da Verde Asset. Todo mundo gosta de ouvir o posicionamento do Stuhlberger. Então, na carta ali, um pessimismo marcante ali naquilo que a gestora escreveu para esse mês de outubro, né? Cenário inóspito é o que eles enxergam tanto para a economia global, mas principalmente para a economia brasileira. Então, o fundo tem um posicionamento apostando na alta de juros nos Estados Unidos e Europa. Você vê o mesmo posicionamento do Quantitas, né? Do fundo da Quantitas, mas sem exagero na dose, pensando em 2022. Ou seja, o Stuhlberger está de olho, a equipe dele lá está de olho na alta de juros, mas o posicionamento ainda é moderado
tentando enxergar o que vai acontecer ano que vem, que segundo eles ainda não está muito claro. Aumento gradativo de posições no mercado de juros do Brasil, aí você vê um pouco de diferença com relação ao posicionamento do gestor da Quantitas, né, que enxerga que não tem oportunidades, já o fundo da Verde está enxergando alguma coisa, né, e aumentando a posição no mercado de juros local. E quanto ao mercado de ações, isso aqui tem muito a ver com aquilo que o Garran falou na parte dele aqui, olha só. A equipe lá do Stuberger acredita que uma série de boas empresas estão negociando a valores bastante interessantes. Então, embora o mercado de ações brasileiro esteja sofrendo um pouco atualmente, é possível encontrar boas empresas, né? Então, Garran falou isso no call dele, que você consegue procurar empresas que estão com preço atrativo, que estão desempenhando bem e que tem perspectiva de crescimento, mas é preciso procurar. Isso não é um sentimento geral do mercado, você precisa procurar as melhores ações, né? Então, daí a importância, por exemplo, de uma boa consultoria, de uma boa assessoria, né? Então, ou você conta com uma boa assessoria para o mercado de ações, e isso você encontra com a gente, né? iplan.com.br faz lá o seu suitability, lá o seu perfil de investidor, e você vai ter recomendações de ações para você, justamente com essa filosofia. Não tá tudo uma maravilha, não é um mar de rosas, mas você encontra boas empresas. Dá para fazer isso também investindo em bons fundos de ações e fundos multimercados. E aí os gestores também escolhem para você as ações que eles enxergam que tem um bom potencial. E na iPlan você também vai contar com recomendações dos melhores fundos para você investir, né? Procurando aí os melhores gestores, quem está com uma visão mais precisa da realidade e encontrando as melhores oportunidades. E, por último, a posição aí da Quest, né, da AZ Quest, o call deles é um call de incertezas e sobreposição de choques, né, parecido com Tempestade Perfeita, que o pessoal da Quantitas citou na carta dele. Então, você vê que o mar tá revolto mesmo, né, não tá um cenário muito tranquilo. Eles enxergam um cenário relativamente construtivo para a Bolsa brasileira, né? Então eles enxergam um viés favorável para o futuro, mas a posição ainda está reduzida. Eles não fincaram o pé na aposta ainda por causa das incertezas. Vai muito ao encontro do que a Verde Asset disse, né? Você encontra boas oportunidades, mas é preciso cautela. Eles acreditam que o atual regime fiscal não vai ser alterado e que a inflação vai ser devidamente combatida. Então aqui o pessoal da Quest um pouco mais otimista com o combate à inflação conduzido aí pelo Banco Central. Posição tática em juros nominais, né, em LTN e NTNF. Então, isso significa que eles não estão com uma posição de viés, assim, eles estão procurando oportunidades de momento para tentar lucrar com o momento de alta dos juros, né? Mas não é uma aposta de longo prazo, então uma posição mais tática. E a aposta mais de longo prazo é a posição comprada em inflação, né, em NTNB longa, títulos lá com vencimento em 2055 principalmente, e alguma estratégia no mercado de commodities. Não sei se o pessoal que acompanha a gente aí lembra, mas no call passado eu falei sobre alta de preços de commodities, inclusive um fundo que tem se beneficiado muito disso. Dá uma olhada lá, se você tiver curiosidade de conhecer esse fundo, está no call da segunda-feira da semana passada. Então, eles têm alguma estratégia, o fundo deles, né, que é o AZQuest Multi, tem outros, mas esse é um dos principais, alguma estratégia aqui no mercado de commodities para ganhar com a alta, com o ciclo de alta das commodities. Então, basicamente é isso aí, né? A posição dos principais gestores. A gente vê que o cenário é mesmo de incerteza, mas ainda assim na incerteza a gente pode encontrar boas oportunidades. Tudo isso depende de você estudar o mercado, conhecer as boas opções, conhecer os bons gestores de fundos, conhecer as melhores ações, e para isso a gente está aqui para justamente oferecer para o pessoal que está assistindo essa assessoria, esse acompanhamento, para encontrar boas oportunidades no meio do caos. É possível sim, é possível investir bem, é só procurar direito, tá bom? Agradeço aí, bom finzinho de semana, né? Falta pouquinho aí para a semana acabar e a gente se fala na segunda que vem. Valeu, Amanda. Tchau, tchau. Tchau, Eduardo. Obrigada. Bom, pessoal, chegou ao fim o nosso call semanal. Lembrando vocês, né, como os nossos especialistas já falaram,
O que a gente está fazendo aqui não é uma recomendação de investimento, são só informações sobre o mercado financeiro, mas caso você tenha interesse de ter uma recomendação personalizada, entra lá no nosso site, conversa com o nosso chatbot e marca uma mentoria com os nossos especialistas que eles estão prontos para ajudar vocês, tá bom? Então, bom finalzinho de semana e até semana que vem.